mais lembrança daquilo que ele vai pregar nessa noite, para que ele fale, Deus, a respeito do Senhor, dos seus ensinos e da tua palavra, da importância que é Jesus na nossa vida e no nosso coração, porque ele é o único Salvador a quem cremos e acreditamos, porque ele, através da cruz, do sangue derramado, do seu sacrifício, ele disse que todo aquele que nele crê, ele dará a vida eterna. Então, ilumina o teu filho agora, para ele trazer uma palavra que venha com certeza de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começando, verso 23. João capítulo 2, verso 23, Bíblia na linguagem de hoje. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. A primeira coisa que me chamou a atenção foi esta. É muita gente que crê em Jesus, mas Jesus não crê nele. Isso é grave. Muita gente creu nele porque viu os milagres que ele fazia, mas Jesus não acreditava neles. Eles creram porque eu tenho que confessar que naquele momento era difícil crer que nós estamos há 400 anos sem ouvir um profeta. O período interbíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é de 400 anos. O povo estava 400 anos sem ouvir a palavra de um profeta que pudesse chegar e dizer: assim diz o Senhor, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miquel, Naum, Abacuque, Zofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias foi o último. Então agora aparece primeiro João Batista, pregando, não é? Ensinando, não é? Sobre uma realidade, já dizendo que é o Evangelho, é viver. Soldado tem que ser direito, funcionário público também, e assim por diante. João está dizendo o que é. O que é arrependimento? Não é só confessar na igreja, em reunião, e confessar, não. É vida. João começou assim. E Jesus também segue a mesma linha. Ele diz aqui: muita gente cria nele, mas ele não cria. Por quê? Porque cria nele sem aquela fé como Salvador, porque crê que ele é um profeta, que ele veio em nome de Deus, como aqui diz, e depois de Nicodemo vai continuar nessa mesma linha. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Ninguém precisa falar com Jesus a respeito de ninguém aqui. Olha, Jesus, você sabe que ele é assim, ele é assado. Jesus, cala a boca, eu sei. Você não sabe de nada da vida dele. Quem sabe da vida dele sou eu. Você não sabe nem da sua. Você não sabe nem da sua. Como é que você quer saber da vida dos outros? Aqui está dizendo, não sei com quem falar nada. E o pior, e aquele que parece ser, Jesus enfrentou isso. Porque quem pensava que eram os líderes religiosos daquele tempo, fariseus, saduceus, e não sei quem mais. Mas não, eles não sabiam de nada. O publicano pecador é que de fato vivia o verdadeiro evangelho. O fariseu achava que era o santo, fazia tudo, né? Vou à igreja, sempre não falta culto, dou dízimo, dou oferta, faço tudo. Eu já sou santo. Jesus disse: coitado.
precisava levantar o olho para cima, baixou a cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí vai, e o assunto prossegue, porque Jesus enquadra Nicodemos na mesma situação desse povo aqui. É só ver aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, primeiro uma noite, né? Porque tinha vezes que ele dia. Por que nós, os evangélicos, fazemos o evangelismo à noite? Porque é uma tradição, né? Nicodemos, tem muitos Nicodemos, né? Antigamente, no Brasil, maioria católica e de domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, aqui eu amo muito impresso, que minha origem é lá, mas uma pessoa tinha medo de ir a um culto de dia e não ia mesmo, um não crente, porque tinha medo de ser visto pelo padre e perseguido. Então, resolveu fazer o culto evangelístico para os crentes de manhã, a Bíblia dominical, e o chamado culto evangelístico à noite. Porque quem não era crente só tinha coragem de ir no culto à noite, no escuro. Porque não tinha luz na cidade. E no escuro, onde o padre não pudesse ver, nem o bispo, nem ninguém, para não sofrer perseguição. Nós seguimos isso até hoje, mas uma tradição que nós seguimos, né? Hoje está tudo diferente, mas a tradução foi assim. Os missionários americanos que fizeram isso há 100 anos atrás, nós seguimos a mesma coisa. Eu fazia um pouco mais cedo, mas na frente de noite, né? É domingo, todo mundo. Sem fazer nada o dia todo, mas faz à noite. É uma tradição. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. A mesma coisa dos outros de cá. Eles criam Jesus por causa dos milagres. E Nicodemos também se fala a mesma coisa que nós já vimos no final do capítulo anterior. O que Jesus disse? Leia aqui de novo. Aí Jesus vai falando. Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ser mestre de Israel é tudo. Você está dizendo que crê em mim porque você viu os sinais, mas não é essa a questão. Se você crê que eu sou enviado de Deus, que Deus está comigo, o problema não é esse. Tem muita gente que crê, né? Jesus, enviado de Deus, mas não basta isso, Jesus está dizendo. Eu afirmo ao Senhor, Jesus chamando Nicodemos de Senhor, né? Jesus como ser humano, e sabia que Nicodemos era uma autoridade, né? Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. E quem nasce do Espírito é um ser admirado. Por que eu disse? Vou ler de novo aqui. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, aqui vai uma interpretação, que às vezes alguns dizem que nascer da água é batismo, e nascer do Espírito, claro, é a conversão. Mas pela linha que segue aqui, o nascer da água é o nascimento a primeira vez, quando nascemos, da barriga da nossa mãe. Ele diz alguns, na barriga a gente fica dentro da água, né? Aquela coisa lá dentro da água, uma água. Nasceu da água,
nasceu da água. E quando nós nos convertemos, nós nascemos do Espírito. O Espírito opera em nós. Quem nasce de pais humanos, que nasce da água, é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Uma frase que a minha cunhada Betinha gosta de repetir, claro, como ela que inventou, a mãe falou integralmente. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. E quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Não é? Quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Quem nasceu da água e do Espírito, só morre uma vez só. Quem nasceu duas vezes. E quem nasceu só da água e nasceu do Espírito, vai morrer duas vezes. Vai morrer quando esse corpo velho aqui não aguentar mais e o Espírito sair. E vai morrer outra vez depois da ressurreição. Porque todos os mortos vão ressuscitar. Todos estão mortos. Tanto os que morrem em Cristo como os que morrem sem Cristo estão mortos. A Bíblia diz isso. Embora a gente fale que pare de estar cantando no céu com Jesus e as ilustrações que a Bíblia ensina. Mas quando lê a Bíblia, na realidade, a Bíblia diz isso. Morreu. E Jesus vai ouvir a minha voz. Mesmo que esteja morto, viverá. Vai ouvir, está morto. Quem morreu está morto. Por enquanto não está nem no céu nem no inferno. Está morto. Agora, quando Jesus voltar, não é? Os mortos em Cristo vão ouvir a voz dele e vão ressuscitar da vida eterna. E depois da segunda etapa, os que morreram sem Cristo vão ouvir a voz também, mas para a condenação, não para a vida. É isso que a Bíblia ensina. Continuando. Aí Jesus continua. Vamos ver aqui o verso 7, acho que já tem aí, né? Verso 6 diz: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Se é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Olha o vento outra vez, lá no sinal que nós vimos hoje do Espírito, né? O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, né? Seja flash, ou seja, uá, como nós vimos na escola dominical hoje de manhã, né? O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito, né? Por isso que é um mistério. Nós não sabemos, há uma diferença tremenda entre uma pessoa que só nasceu da água, só nasceu da carne, e uma pessoa que nasceu do Espírito. Tem as suas lutas. Sabe que continua sendo uma pecadora, como Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero fazer, eu faço, mas o mal que não quero, esse faço mesmo. Nós vamos dizer que nascemos de novo. Aí sim nós temos consciência dessa luta, que somos pecadores. O ser humano que nasceu de novo, que nasceu a segunda vez, tem consciência que é pecador. Mas aquele que não nasceu de novo é como o fariseu. Senhor, graças ao Senhor, porque eu faço isso, faço aquilo outro, e faço. O que acontece? Ele não tem consciência, ele não nasceu de novo. Ele pensa que ele é santo. Ele nem sabe quem ele é. Vamos continuar. Mesma coisa acontece, estamos aqui, né? No final do verso 8. Vamos repetir o verso 8. O vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. É um mistério, é um mistério. Tem luto, tem
sofrimento, não é? Muito sofrimento, como falou aqui o Wanderson, né? Na abertura, né? Muito sofrimento. E quem foi mais santo do que Jesus? E quem teve mais sofrimento do que Jesus? A ponto de orar, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque tinha que beber aquele cálice, que era morte na cruz, por causa dos nossos pecados. Aí Nicodemos disse, como pode ser isso? Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Ele era um daqueles que dizia que cria, mas que não cria o Evangelho. Embora fosse um mestre, fosse um mestre. Não tem muito mestre hoje querendo ensinar. Como pode ser isso? Como pode uma pessoa já idosa morrer de novo? Nascer de novo? Jesus disse, o Senhor, podemos dizer outra vez, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Mas eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, que coisa desse mundo? Nascer da água, é desse mundo, nascer da carne. Você não entende nem o que é isso, tá, não é? Quem não nascer de novo, como é que você vai entender coisa espiritual? Você não sabe nem, não está entendendo direito nem como é que nasce aqui da carne. Como é que você vai entender que eu falar da coisa do Espírito, do nascer do Espírito? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como crerão se eu falar das coisas do céu? Coisa maravilhosa, né? Vocês não conseguem crer nem nas coisas que acontecem nesse mundo, né? E a questão de gente nascer, mulher ter filho, etc, etc. Vocês não entendem isso? Como é que vocês vão entender se eu falar das coisas espirituais? Não é? Aí continua falando aqui. É o próprio Jesus ou pode ser o João, que era aquele filho amado de Jesus que ele está escrevendo, mas nós entendemos que é o próprio Jesus falando, né? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Não é? Quem sabe das coisas do céu? Jesus, ele veio do céu. Gente aqui da terra, falando de coisa do céu, é papagaiada, né? Jesus está dizendo. Quem sabe das coisas do céu é quem veio do céu. Mas tem muita gente daqui da terra falando de coisa do céu. Esse negócio, meu irmão está cantando no céu, minha irmã está cantando no céu, não sei quem está cantando no céu. Quem sabe das coisas do céu é Jesus. Ninguém subiu ao céu no seu Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levou. Aqui Jesus entra na questão, na raiz da questão. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a cobra de bronze, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado para que todos que creem nele tenham a vida eterna. Jesus está fazendo uma comparação, né, do que está escrito lá em Números 21, 9, né, com esse que nós vemos aqui, João 3, 14. Lá o povo reclamou do deserto, reclamou de Deus, reclamou de Moisés. A gente estava tão bem no Egito, esse Moisés, esse Deus foi tirar a gente do Egito para ficar passando fome aqui nesse deserto, sendo maltratado.
Aí Deus mandou aquela doença, todo mundo morrendo. Moisés orou e Deus falou: levanta uma imagem de uma serpente, uma cobra, e pendura lá no alto. E quem olhar para a cobra, lá para a imagem da cobra, vai ficar curado. Aí agora Jesus disse: e assim, vai nascer de novo quem fizer isso. Olhar para o Filho do Homem que morreu na cruz para nos salvar. Não é para adorar a cruz, mas é o Filho do Homem que morreu na cruz para nos salvar. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que eu estou querendo ensinar, disse Jesus. Não é? Difícil para vocês, não entendem as coisas humanas, mas isso aí, né? Estou mostrando uma ilustração. Aí continua falando: para que todos que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus, tem um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho unigênito, deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, Nicodemos, que importa, é isso que importa. Eu não quero saber se você acha que eu vim de Deus, porque estou fazendo milagre. Esse não é o assunto. O que eu quero ensinar é isso. E quem quiser ser salvo tem que olhar para Jesus. Tem que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. E essa palavra aceitar Jesus, às vezes não é fácil para a gente que nasceu na igreja, quer seja igreja católica, seja igreja batista. Uma criança que viveu, fez tudo doméstico, tem que aceitar Jesus como Salvador. E a criança às vezes se sente como eu me senti mesmo católico. Mas eu nunca rejeitei Jesus. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu sempre creio em Jesus. Eu aprendi a oração do Pai Nosso, que é tudo que Jesus ensinou lá na igreja católica, quando era criancinha. Aprendi o credo dos apóstolos lá no catecismo. Eu nunca rejeitei Jesus. Eu nunca neguei Jesus. Eu sempre quis Jesus. Como é que agora está pedindo para eu aceitar Jesus? Porque às vezes a gente, eu sei que teve essa dificuldade, não é mentira. Mas o que está dizendo é isso. Eu sei que você gosta de Jesus, que você ama Jesus, você sabe que Jesus é o filho de Maria, que Jesus. Mas eu preciso entender isso, que Jesus veio para morrer na cruz. E você tem que aceitar a salvação que Ele fez para você, a salvação que Ele deu para você, através do sangue que Ele derramou na cruz. Não é porque você vem na igreja toda semana, não é porque dá o dízimo, não é porque faz isso, não é porque faz aquilo. Salvação pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé e do poder. Não adianta que você é mestre da lei, que sou isso ou aquilo. Não. É preciso saber quem é o pecador. Fala, Jesus. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu sei que não tem outra escolha para mim. Eu aceito o sacrifício de Jesus, o sangue que Ele derramou na cruz para me salvar. Ou eu estou perdido? Não há nada que eu possa fazer para conquistar a minha salvação. Não há nada. Porque eu sou salvo, sim, eu devo fazer. Mas fazer para eu ser salvo, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Quero beber água, faz sentido de beber água, né? Eu sei. Está certo. O Arnaldo falou que Arnaldo não. Aguinaldo, que havia aqui que vestir a camisa, mesmo sem querer, porque a mulher era. E eu também às vezes tenho que fazer muita coisa, porque a mulher está olhando. O homem está babando lá e não precisa beber água. O varão falou, está espumando a boca, está com a boca seca, né? Ele está saindo espuma para todo mundo lá. Mas então, vamos lá. Glória a Deus. Mas graças a Deus por isso, pastor Aguinaldo. Ele tem uma mulher que cuida da gente assim. Como se ele fosse uma criança. Você é mais novo que eu, né? E a minha mulher assim, né? Ficou preocupada comigo de um bebê. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar e vamos chegar à conclusão. Vamos chegar no fim. Vamos
partir aqui do 16 para vez. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo, e não para julgar, mandou para salvar. Quem tem a mania de julgar é nós, ficamos julgando os irmãos. Mas Deus não mandou o seu Filho para nos julgar, mandou para nos salvar. E está dizendo aqui o próprio Jesus, ou o João, discípulo amado de Jesus. É isso aí. Aquele que crê no Filho não é julgado. Não tem mais. Já. Creu no Filho, pronto, está livre. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado. Porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Deus mandou a luz, mas as pessoas preferem a escuridão. Então, meu irmão, minha irmã, não sei como está o seu coração, e Deus está falando com você nesta noite, mas Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E faz lembrar também do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que coisa linda. Vou repetir o verso 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz. Isso é terrível, né? Porque todos que fazem o mal odeiam a luz. Né? Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela. Nós temos tentação de fazer o mal. Ou então somos tentados a desejar que o outro se dê mal. Nós não podemos. Por isso que eu gosto. Porque, gente, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, especialmente aquele pedacinho que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou então, em outra tradução, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Não é? Será que nós já surpreendemos o nosso coração, desejando que alguém que fez o mal para nós, ou de quem nós não gostamos, tomara aquele estrumbique, não é? Tomara, não é? E ele se estrumbique, já sentiu isso? Ixi, coisa horrível, né? Pois é, você está falando aqui. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz, fogem dela. Mesmo sem pensar, não, eu não odeio a luz, não. Mas isso quer dizer, se você fizer alguma coisa mal, ou desejar o mal para o outro, se negar a perdoar quem ofendeu você, é isso que você está fazendo. Você está odiando a luz. Porque a luz que Jesus está dizendo, perdoa, 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 perdoa. E você não, eu quero ser treva. Eu não perdoo. Eu sou trevas. A luz é Jesus que está dizendo, é para perdoar. Não, mas você quer ser trevas, né? Você quer o mal para ser o inimigo? É o mal para aquele que fez mal para você? E não é às vezes, meu Deus, não é fácil, né? Não é fácil. A gente às vezes fica desejando. Ô Jesus, tem misericórdia de nós, né? Ô Jesus! Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações
são feitas de acordo com a vontade de Deus. Que tal você? Eu pergunto, eu quero isso? É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que você quer? Está escrito aqui. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Isso, gastei meia hora. Meia hora da meditação, metade do que gastou na abertura. Maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Você viu, né? Gostou, né? Oh, glória a Deus! Você, meu irmão, minha irmã, ora aí você a Deus, fala com Deus, o que o Espírito Santo está mandando você falar. Ô Jesus maravilhoso, tu sabes o que foi que o Espírito Santo falou a cada coração nesta noite aqui. Cada irmão possa colocar na tua presença, desejar estar na luz, desejar fazer a tua vontade, como diz a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E amém. Obrigado, pastor.